Jornalista especializada em economia, Juliana Rosa. Todo dia nesse horário aqui no Jornal Gente. Bom dia, Juliana. Bom dia, Thaís. Esses números que eu dei agora, dólar, relatório Focus, o que indicam para a nossa economia? Indica que o negócio tá duro, né? Bom dia, Juliana. Bom dia, Sônia, bom dia, Edu, bom dia para você, ouvinte. Pois é, o que a gente tem nesse momento é, pelo menos assim, vamos abrir a semana com algum alívio desse clima político que já ajuda bastante todo esse ambiente pressionado aí no nosso bolso. Quando a gente tem um ambiente político menos tensionado, a gente tem menos desconfiança, menos estresse. Então, a gente tem aí o início da semana repercutindo nesse momento aqui entre o empresariado, aqui no mercado financeiro, uma expectativa de que a gente possa ter uma trégua aí dessas incertezas políticas. Teve a carta do presidente Bolsonaro na semana passada, que foi importante para tentar amenizar um pouco esse ambiente ruidoso, porque sem os três poderes dialogando, a gente não consegue avançar com nenhuma pauta econômica, a gente não consegue atrair investimentos para o país, a gente não tem segurança, né? A gente precisa de segurança institucional. Domingo também tiveram as manifestações, que acabaram não sendo as manifestações grandes, como foram, inclusive, no outro domingo, né, em apoio ao presidente. Então, a gente tem esse início de semana com o governo tendo ali, junto com o Congresso, uma possibilidade de avançar com pautas fundamentais. Por exemplo, a questão do aumento do Bolsa Família, como é que o governo vai pagar essa conta que precisa pagar para aumentar a proteção social no país, justamente nesse momento que a gente está falando que a inflação não para de subir, já são 23 semanas de alta seguida nas previsões de inflação, a gente tem um desemprego alto, uma pobreza também que é maior em relação a fevereiro do ano passado, antes da pandemia. Agora, para poder aumentar o Bolsa Família, o governo essa semana vai começar a encaminhar o pagamento dos precatórios. E aí, qual que é a expectativa que deve sair, né? Essa é a expectativa por enquanto. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, apresentou na quinta-feira, protocolou uma proposta de emenda à Constituição diferente daquela do governo, devo, não nego, pago quando puder, né? O governo falava, estou devendo para você, ser humano, né, que já foi prejudicado pelo governo lá atrás, você venceu a ação na justiça, o governo estava dizendo que não tinha dinheiro para pagar, dando um calote. Então, o mercado recebeu super mal, o dólar disparou, a bolsa caiu, aquela coisa que bate no nosso bolso, né? Agora, qual que é a previsão? Que o vice-presidente da Câmara propõe tirar o pagamento do precatório da regra que limita o crescimento das despesas públicas, o teto de gastos. Então, portanto, não haveria calote, o governo pagaria na integralidade os precatórios e sobraria em torno de 20 bilhões para aumentar o Bolsa Família. Essa seria uma solução intermediária que não é a ideal, porque o certo é o governo aumentar o Bolsa Família, pagar o precatório e cortar na própria carne, né? Cortar em obras públicas, cortar na verba dos parlamentares. É uma saída que né? dá uma segurança jurídica ao governo de não cometer crime de responsabilidade. Exato. Porque para a economia, do mesmo jeito, cá entre nós. para a economia, basicamente vai se exatamente. gastar mais do que se pode. Exatamente. A questão é, se você aumenta o endividamento do A Brasil, questão é que a gente né? não abre a possibilidade de que os gestores sejam punidos por causa disso. Exatamente. Fizeram Tira uma a regra pior do teto solução, achando né? que nada ia mudar, que tudo ia ser uma maravilha, o mundo ia ser fantástico. E a realidade bate a sua porta. Era um programa antigo de rádio, né? A realidade bate a sua porta. E tá aí. No caso, bateu no teto. Exatamente. Então, Ô, a questão Ju, é essa. A e gente continua com a dívida alta, né, A gente do conversou Brasil. com o Caio Megali hoje, né, sobre inflação para 2022, que era um assunto que a gente já tinha trazido aqui com você. E as expectativas também continuarão subindo, na sua opinião, ou o Banco Central vai entrar nessa de aumento de juros? Pois ainda tem isso, né, Soninha? Porque como a gente está com previsão de inflação já acima de 4%, inclusive para o ano que vem, a gente tem uma perspectiva, principalmente de conta de luz, que não vai dar trégua para o nosso bolso, né? A questão da luz é a principal agora, porque a gente pode ter mais aumento esse ano. Então, quanto mais aumenta a inflação, menos sobra dinheiro para o governo aumentar a Bolsa Família, porque a inflação é o que baliza esse espaço que você tem para aumentar gasto público, né? Porque se aumenta a inflação, você paga mais aposentadoria, você paga mais salário mínimo, né? Que é ajustado pela inflação, esses gastos obrigatórios. Então, a gente tem uma perspectiva de inflação pressionada também para o ano que vem, com conta de luz, porque não vai dar trégua, continua caro. Mesmo que São Pedro tenha pena da gente, o que São Pedro vai fazer é evitar um apagão, né? Mas a questão do custo, o governo já anunciou até abril, né? Essa tarifa extra. Então, isso aí é peso
preso no nosso orçamento aí por muito tempo. Por isso que o Banco Central vai aumentar juro. Hoje, na pesquisa que vocês já falaram mais cedo do Banco Central, a previsão é que a Selic chegue a 8%. Isso, na nossa vida, é crédito mais caro. Selic e inflação, né? Fechando o ano a 8%, é a expectativa de hoje do mercado. Mesmo né, número, Juliana? exatamente. Ou seja, o brasileiro está endividado, está com um emprego, ou está desempregado ou está com aquele emprego precário, né? A maior parte a gente vê pelo IBGE que é emprego informal, com uma renda bem abaixo do que as pessoas tinham antes da pandemia. Então, se o brasileiro tem uma inflação pesada, provavelmente muita gente vai precisar tomar crédito, pendurar no cartão de crédito, quem nunca, né? Agora, então, mais ainda. E aí você está pendurado ali numa linha de crédito que vai ficar mais cara, ou seja, dificulta ainda mais o orçamento do brasileiro. Então, é preciso nesse momento, a gente tem falado muito disso, como o Edu falou, a gente precisa que o governo e os políticos, né, o Congresso nesse momento, tenham responsabilidade de fazer escolhas que parecem muito distantes da gente, essa questão orçamentária, mas que se eles tiverem responsabilidade, eles podem baixar o dólar, podem ter a gente pode ter uma inflação menor se houver uma decisão política mais consciente. Você imagina um dólar abaixo de 5, hoje poderia estar em 4,50, Faz né? muita diferença. Faz muita diferença, né, no nosso dia a dia, né? Juliana Rosa volta nesse horário aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Ju. Beijo. Obrigada, beijo a Tchau, todos. Ju. Até amanhã.